A paz do Senhor, povo lindo e abençoado por Deus. Bom dia, né? E eu quero estender a paz do Senhor a todos que vão ver e ouvir esse vídeo. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, né? Que traga paz, que essa paz traga saúde, né? E quero também te saudar, né? Porque sei que essa paz ela é muito importante, né? Por isso que nós saudamos a paz do Senhor, né? Muitos irmãos dizem, né? Já estão deixando de dar a paz, né? Mas os crentes em Jesus Cristo, né? Ele não pode perder esse, vamos dizer, esse costume, né? Nós temos, é uma ordem. Jesus disse que saudai a todos com a paz, né? Então nós estamos aqui cumprindo a ordem de Deus, né? Quando você faz isso, né? Jesus próprio ordenou, saudai com a paz. Então temos que dar paz do Senhor, né? Às vezes você encontra o irmão atribulado, você dá a paz, a coisa já melhora. E também quero te desejar um bom dia, né? Que Deus abençoe seu dia com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade. Amém? Que seu dia seja um dia super abençoado em tudo, tá bom? Obrigado pelo carinho, por aqueles que veem, né? Dão um like aí no vídeo. Continua assim, tá bom? O mais importante para mim é que você compartilhe para pessoas, né? Que precisam ouvir uma palavra, tá bom? Eu quero ler hoje um texto aqui que o Senhor me deu desde ontem à tarde, está aqui no meu coração e tenho certeza que vai entrar no teu coração, tá bom? É no capítulo 35 do livro do Gênesis, né? O livro da criação, né? Glória a Deus, né? 35. Aonde Deus manda Jacó, né? E a Betel e levantar um altar. Diz assim, eu vou ler um versículo, mas a minha leitura ela vai até o número 7, mas eu quero ler só, eu quero parar aqui só, me deter mais aqui, no primeiro e no segundo versículo que diz. Depois nós vamos lendo os mais, eu quero que você puder ter sua Bíblia e acompanhar, tá bom? Que diz assim, versículo 1. Depois disse Deus a Jacó, né? Depois disse Deus a Jacó, levanta-te sobre a Betel. Betel significa casa de Deus, né? E habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Vou ler o 3. E levantemo-nos e subamos a Betel, que é a casa de Deus, né? E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. E que foi comigo, quer dizer, Deus jamais abandona, né, irmãos? O Deus que foi comigo. Então, depois de toda os acontecimentos, né, depois de todas as lutas, né, as dificuldades, as provações, Jacó passou aqui no capítulo 34, né? Aqui no capítulo 35, Deus, né, ordenou, né, para Jacó
que ele e toda a sua família seguisse para Betel, né? Que é a casa de Deus. Então o Senhor começa dizendo assim, no 35. Depois disse Deus a Jacó. O que foi que Deus disse para Jacó? O que é que Deus queria de Jacó? E isso é muito importante, irmãos, para nós que somos crentes em Jesus Cristo. Para nós que professamos a nossa fé no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. No Deus da Bíblia, né? Deus é um Deus pessoal que fala, né? Deus, ele tem prazer de falar com o seu povo, né? Deus tem prazer de falar com os seus servos, né? E é isso que Deus, irmãos, nessas últimas horas, ele quer fazer conosco, ele quer que nós paramos para ouvir a sua voz, né? Vocês vejam aqui que depois de todos esses acontecimentos do capítulo 34, Deus aqui diz assim para Jacó, e disse Deus a Jacó, foi Deus que disse, irmãos, olha Deus falando. E muitas vezes nós não queremos ouvir, irmãos, nós não paramos para ouvir Deus. Muitas vezes por causa da correria da vida, muitas vezes por causa das lutas, das tribulações, né? Mas veja que Jacó aqui, depois de todas o sofrimento, as lutas, os acontecimentos que aconteceu com ele, a fuga dele, fugindo do irmão, né, para não ser morto, o que acontece? Deus agora disse para ele, né? E disse Deus a Jacó, levanta, né? E sobe a Betel. Vai para a casa de Deus, né? Olha para onde é que Deus estava mandando. Né? Desce a Betel, que o nome Betel é casa de Deus. E habita ali, irmãos. Né? Olha como é a importância de nós descermos à casa de Deus. Jesus chamou a casa de oração, né? Ele disse, a casa de meu pai é casa de oração. E o que é oração? Oração é falar. Oração, irmão, não é aquela coisa repetida que nós aprendemos, né, nas religiões. Não. É quando nós expressamos um sentimento, né, da alma, de tudo aquilo que nós estamos sentindo, né? Então, é tão importante que nós não chegamos diante de Deus, né? A Bíblia diz, com vãs repetições, né? Porque não adianta. É você expressar, né? Abrir seu coração, se derramar diante de Deus, se aquebrantar, né? Quando a gente confia em alguém, a gente se abre, né? A gente conversa, né? Às vezes está esperando uma mão amiga, né? E muitas vezes não sai nada. Agora com Deus não, irmão. Com Deus é diferente, né? E Deus muitas vezes manda que a gente desça. Para onde foi que Deus mandou Jeremias? Desce a casa do oleiro, né? Desce a casa do oleiro, né? E desceu. E Deus foi falar com Jeremias ali. Então, nós somos o vaso, ele é o oleiro, e muitas vezes nós temos que descer a casa do oleiro, irmãos. E muitas vezes nós não queremos. Nós desistimos, né? Só vamos à igreja quando dá, quando pode, quando tem tempo. E o que é que você acha? Se você tem um amigo que só te procura quando precisa, o que é que você vai pensar desse amigo? Você vai se sentir usado, sim ou não? Sim. E você acha que como Deus se acha? Como se eu só procuro Ele quando preciso. Se eu só clamo a Ele quando estou na dificuldade, quando eu estou no bem bom, não me lembro de Deus. Quando as portas estão abertas, quando os ventos estão favoráveis, né? Quando a abundância de bênção, quando a abundância de paz, né? A abundância de prosperidade aí prosperando, a gente se esquece de ir à casa de Deus porque não tem tempo. A gente vai cuidar da gente, né? É mais importante ir para o salão, né? É mais importante, não estou dizendo que é errado você ir para o salão, tem que ir para continuar bonita, linda, maravilhosa, mas, né?
É como Jesus disse, nem só de pão vive o homem, né, irmãos? Pão aqui é tudo aquilo que supre as nossas necessidades físicas, né? Agora, as espirituais, nós temos que descer à casa de Deus. E Deus está dizendo, levanta, desce lá, desce a Betel e faz ali um altar. Né? Olha como é que Deus diz. Faz ali um altar para quem? Ao Deus. Ele não disse para mim. Ele disse, rapaz, vai lá, desce a Betel. E ali faz um altar ao Deus. Ele não disse para mim, faz lá um altar para mim. Não, ele só queria que Jacó relembrasse, né? Que nos momentos difíceis, Deus andava com ele, como Jacó mesmo disse. Ao Deus, olha como é que Jacó diz, né? No versículo 3. E levantamos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado, né? Que eu tenho andado. Quer dizer, Deus estava dizendo, rapaz, e Jacó reconheceu isso, disse assim, poxa vida, vamos lá, se levante todo mundo, vamos descer a Betel, porque eu quero fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Quer dizer, Jacó reconheceu que não podia faltar com esse Deus. Jacó reconheceu, irmãos, que foi Deus que trabalhou por ele, guerreou por ele, fez tudo por ele. E nos momentos mais difíceis, né? Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, enquanto ninguém respondeu, Deus respondeu para ele, né? E Deus foi com ele no caminho que ele disse que ele tem andado, que eu tenho andado, no caminho que eu tenho andado. Então, Deus está dizendo, Deus está querendo aqui que ele lembre, vai lá, desce a Betel e ali faz um altar. Altar, irmão, é símbolo de comunhão. Altar é símbolo de sacrifício, né? Então, Deus queria dizer, pai, vai lá. E qual é o sacrifício que Deus quer de mim e de você? Né? Os nossos corações quebrantados e contritos, porque os sacrifícios para Deus são esses, irmão. E Deus está dizendo para Jacó, desce e faz um altar. Todos nós temos que ter um altar, irmãos. Não pode haver crente sem altar. Todo servo de Deus tem que ter um altar. Altar significa vida santificada, vida consagrada. Por isso que tinha que ir à casa de Deus e fazer o altar. Quando Elias, né, no tempo de Acabe e Jezebel, foi que Deus falou lá para o povo, né, preparar o altar, né, restaurar o altar, fazer o altar, né? Então, se não tiver altar, não tem presença de Deus, não tem sacrifício, não tem santificação, não tem consagração, irmãos. Tem que ter altar. E como é que está o teu altar? E Deus está dizendo aqui, né, para Jacó, né, ao Deus que te apareceu quando você fugia da face do irmão. Então diz Jacó, então Jacó reconheceu. E é importante que quando Deus fala conosco, irmão, a mudança. Deus, quando fala com um homem, ele muda. Ele não volta da mesma forma. Todos os homens que se encontraram, você quando se encontrou com Deus a primeira vez, quando você teve um encontro pessoal com Cristo, você não mudou? Olha como muda. Então disse Jacó, aí Jacó quando ouviu Deus, por onde foi que ele foi? Restaurar, né, a casa, a família. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam, né, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, né? Então o primeiro passo era o quê? Tirar, né, tirar os deuses estranhos. Então, para mim descer a Betel, para mim erguer meu altar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os deuses estranhos. Deus é tudo aquilo que eu estou dando importância mais do que a Deus, né? Deus estranho pode ser qualquer coisa, irmãos, que está impedindo a tua comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus. Deus estranho aqui é tudo aquilo
que impede de que Deus ele trabalhe, né, de uma forma mais profunda. Deus estava com Jacó? Estava. Deus estava andando com ele? Estava. Mas precisava ele o quê? Né? Tirar os deuses estranhos que estavam no meio deles, né? Adorações, às vezes a gente está adorando mais o filho, mais a esposa, mais o marido, mais o trabalho, mais os amigos, né? Mais o nosso próprio corpo, né? Se preocupando mais do que com a nossa vida e nossa comunhão com Deus, irmão. Eu não posso amar meus filhos mais do que a Deus, porque o primeiro amor tem que ser para Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando esses deuses estranhos ele está no nosso meio, ele impede a nossa adoração. Sim, impede. Quantas vezes Israel, irmãos, quando estava em comunhão, né, levantava alguém, né, para levar uma adoração aos deuses estranhos, né? Então, primeira coisa, tem que tirar os deuses estranhos. E o que é os deuses estranhos aqui? Né? É tudo aquilo que está impedindo você de adorar, de servir. É tudo aquilo que está impedindo você de ler a Bíblia, de ouvir a voz de Deus, né? Deus estranho pode ser aquele amigo, aquela amiga sua aí, né, incrédula, que zomba da sua fé, né? Mas quer te levar para balada, quer te levar para praia, né? De domingo, faz aí um convite para tu não ir para a escola dominical, para tu não ir para consagração, para oração matutina, né? Para o culto à noite, né? Que te convida aí para ir jantar, né? Só te convida nos dias de culto. Tu não percebeu ainda, mas isso é Deus estranho, né? Quando sabe que tem culto, vai logo te convidando, né? Cria-se uma situação para que você vá com ele e você com medo de dizer não, né? Não posso ir não, que eu tenho que ir à igreja. Você tá deixando-se dominar. E esses deuses, eles vão criando, sabe por quê? Porque vão impedindo, né, de você caminhar, né? Eles te tiram do caminho da verdade, né? Te colocam no caminho que é onde Deus não está. Então, a primeira coisa para erguer o altar, para ir a Betel e erguer o altar, tinha que fazer o quê? Né? Tirar do lar tudo que era ofensivo a Deus, lá a vida, tirar da vida, né? Tudo. E eles começaram a tirar, olha, irmão, que coisa linda, né? Tirar os deuses estranhos que há no meio de vós, né? Primeiro, tirar, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo, fazer uma renovação espiritual, né? Fazer uma reconciliação, glória a Deus, né? Tirando tudo aquilo que é nocivo, que impede você, né? Talvez esse namorado incrédulo que você tem, essa namorada incrédula que você tem aí, né? Que Deus tem falado que não quer que você caminhe com ela, né? E você está insistindo, né? Então, cuidado com Deus estranho, irmão. Segundo, tem que tirar tudo que é estranho, que são os deuses que há no meio de vós. Segundo, se purificar, né? Purificai-vos, né? Ou seja, né, eu tenho que me limpar. E onde é que eu vou me limpar? Né? Quando eu confesso os meus pecados, né? Quando eu chego diante de Deus arrependido, quebrado, moído, né? Ou quando eu reconheço que sou um pecador e que preciso do perdão de Deus, né? E vou ali e confesso os meus pecados. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Aí nós somos lavados no sangue, nós somos purificados, né? Aí nós vamos deixar que a palavra, né? Como Jesus diz, vocês estão limpos, purificados pela minha palavra, né? Aí você vai comer palavra, se alimentar da palavra, vai deixar que a palavra te limpe, né? Por isso que a palavra é alimento, porque não está falando aqui da limpeza externa, né? Só da limpeza, começa por dentro aquela limpeza, tirando mágoa, tristeza, angústia, tirando as vaidades, tirando tudo, irmãos. Né? Se purificar, né? Como é que você vai se purificar, né? Como conservará o jovem, né? Como se purificará o jovem, né? No seu caminho, observando a minha palavra. Então, começa a se limpar pela palavra, irmão. Começa a se alimentar, começa a ver que tudo aquilo que os deuses estranhos estavam levando você a praticar, a fazer, era errado. E você começa a se purificar, começa a rejeitar, começa a abominar, né? E vai se enchendo de Deus aí, se alimentando para a glória dele, né?
Terceiro, mudar as vestes, irmãos. Olha aí que coisa linda, né? Aqui vou falar aqui de vestes espirituais e de veste física, né? Glória a Deus, né? Então, né, como homem de Deus e como mulher de Deus, né, nós temos que ter muito cuidado com as nossas vestes, né? Um crente, irmão, uma moça crente não pode andar expondo o seu corpo, né? Não pode valorizar demais, né? Por quê? Porque o corpo é santo, é templo e morada do Espírito Santo, né? Então ela não pode andar, irmão, de qualquer jeito, de qualquer maneira, mostrando o seio, mostrando a barriga, mostrando, né, as coxas, o anticosto. Não pode, irmãos. Você é crente, né? Seu corpo é templo morado do Espírito Santo, né? Essas roupas, irmãos, que não cobrem, né? Então, vai mudando aí as vestes, irmão, vai mudando, quer dizer, não é para você andar como uma velha, como uma pessoa bem velha, né, de 90 anos, que anda com aqueles vestidão, não, mas se vestir com moderação, se vestir, irmão, aonde a tua sensualidade ela não seja exposta, né? Porque a mulher de Deus ela não tem que se expor à sensualidade, né? A mulher ela tem que expor a sensualidade para o seu marido, fazer com que o marido sinta desejo por ela, sinta atraído por ela, mas para outro homem não, né? Da mesma forma nós homens, né? Glória a Deus. Então, muda as vestes, irmão. Olha como é que está andando aí tuas vestes. Olha como é que você está andando, como é que você está, né? Será que as pessoas olhando para você de longe identificam você pelas vestes como crente em Jesus Cristo, né? Hoje tem um ditado aí no mundo chamado piricrente, né? Mistura de piriguete com crente, né? E nós não somos assim, irmãos, o povo de Deus. Amém? Você, né, o homem de Deus, né? Aquelas calçazinhas bem acolchadinhas, né? Não, pode não. Tem que se cuidar, muda as vestes. Segundo, irmão, vai mudando as vestes, né? Tirando essas armaduras aí de Saul, né? Como Davi fez, né? Que quando ele estava numa guerra, que Saul quis vestir ele com aquelas armaduras, né? Com as suas armaduras, né? E procura se vestir com as armaduras de Deus. Efésios, lá que está lá em Efésios, né? 6. Então, se santificar, mudar as vestes, né? E levantamos, aí diz, levantamos, subamos a Betel, a casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, né? Que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado, né? Então, olha como é importante, irmão. Então, é hora, irmão, nessas últimas horas, nós começarmos a tirar tudo que é estranho da nossa vida, tirar os deuses estranhos, né? De se purificar, de mudar nossas vestes, de renovar a nossa aliança com Deus, irmão, e voltar a ser a verdadeira adoração, né? Voltarmos à nossa devoção, né? Viver uma vida, irmão, segundo a palavra de Deus, né? Procurar viver aí piamente segundo o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, nesta manhã, né, Deus diz aqui, olha, né, no versículo 5, então eles deram a Jacó, né, todos os deuses estranhos que tinha em casa, em suas mãos, os brincos, né, tiraram os brincos, né, das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. Irmãos, olha que coisa linda. Quando eles tiraram os deuses estranhos, quando eles se purificaram, né, quando eles mudaram as vestes, né? Quando eles partiram, olha o que é que o texto diz aqui, irmão. No 35 e versículo 4 e versículo 5. Olha como é que diz. Olha a importância, né? E partiram. Para onde foi eles partiram? Para Betel. Eles tiraram os deuses estranhos, né, de suas vidas,
se purificaram, mudaram as vestes, né, e se levantaram e foram para Betel. E o texto lá no 35:5 diz: e partiram, e o temor de Deus foi sobre as cidades. E o temor de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Quer dizer, irmãos, quando eles viram eles em santidade, as cidades que estavam junto dele, né, caiu um temor. Eles tiveram medo de seguirem a Jacó e os seus. Sabe por quê? Porque eles mudaram. Agora eles não eram mais aquele povo, irmão, mundano, né? Eles não eram mais aquele povo, né, aonde não tinha adoração a Deus, aonde não tinha temor de Deus. Agora eles temeram a Deus. E quando nós tememos a Deus, irmão, e quando as pessoas veem em nós santidade, elas temem, né? Vou espiritualizar. O diabo, né? Às vezes você que é crente tem medo do diabo, irmão, santifique, mude as vestes, tire os deuses estranhos, você vai ver que o diabo, irmão, ele vai ter que te respeitar. Ele não vai parar de perseguir, mas respeitar ele vai. Olha o que acontece aqui, né? E partiram, e o temor e o terror, não é temor não, o terror de Deus veio um terror. As pessoas sentiram um terror terrível, medo grande, sabe de quem? Deles. Por quê? Porque o inferno, irmão, voltou a respeitá-los. Os demônios voltaram a respeitá-lo. Como é que o demônio, irmão, como é que o diabo vai respeitar um crente, irmão, né, que não muda as vestes, que não se santifica e que não tira os deuses estranhos, que não tira os deuses estranhos, que não tira, né, que não se santifica e que não muda as vestes? Como é que o diabo vai responder, né? Como é que o diabo vai respeitar? Como é que você quer o respeito? Né? Como é que você quer que as pessoas te respeitem no teu trabalho, na tua empresa, se você não muda? Tem que haver mudança, irmãos. E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Você não foi chamado para andar igual ao mundo, irmãos. Eu não fui chamado, você não foi chamado. Né? Você lembra quando Pedro, irmão, né, vai para a fogueira lá, e tem muito crente abandonando Jesus e indo para sentar lá na fogueira, na roda dos ímpios, dos escarnecedores. Mas quando chegaram lá, sabe o que identificaram? Que eles pareciam com o Nazareno, irmãos. Falava como o Nazareno. Nós temos uma identidade de servo, né? Por isso que quando você passa na rua, quando você passava na rua, quando você andava bem vestida, quando você tinha uma vida de oração, quando você tinha uma vida de santificação, quando não existia Deus estranho, né, que você, né, andava, você passava nos lugares, as pessoas te diziam: ei, irmã, ei, irmãos, as pessoas nos conhecem, porque há uma diferença entre quem serve e quem não serve, irmãos. Hoje não, hoje as pessoas querem servir a Deus de todo jeito, ninguém sabe mais quem é. Está escrito mesmo, está escrito lá, está escrito, Jesus disse, né? Joio e trigo não arranque, porque o joio se parece com trigo, é muito idêntico, é muito parecido. Né? Quem nunca foi numa plantação, quem nunca viu o joio, quem nunca viu o trigo, se botar os dois, a gente não identifica. E é isso que está acontecendo hoje. Mas Deus trouxe essa palavra hoje para mim e para você, irmãos. Tirai os deuses estranhos. Mudai, né? Santificai, mudai nossas vestes. É isso que Deus quer de mim. E quem estava ordenando? Era o pastor? Porque você vai dizer: não, foi o pastor. Porque o pastor é radical, o pastor é duro, o pastor não. Olha como é que o texto diz. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiu. Te apareceu quando fugia diante da face de Esaú, teu irmão.
E disse Jacó a toda a família. Por quê? Porque quem encontra com Deus, irmão, muda. Quem tem encontro com Deus não volta da mesma forma. Amém? Que Deus abençoe. Então o segredo é tirar os deuses estranhos, se santificar, se purificar e mudar as vestes. Então, procura se purificar, eu e você. Amém? Vamos mudar nossas vestes. Vamos tirar os deuses estranhos. E eu tenho certeza que vai acontecer o que aconteceu na vida de Jacó, né? E Jacó, irmãos, ele lá no capítulo 35, versículo 30, ele diz assim: e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Né? É isso que nós temos, que o Deus de Israel, através do seu Espírito, more, habite em minha vida e em tua vida, porque vai haver mudança de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial pelo teu filho, pela tua filha nesta manhã. Consola, conforta, levanta, cura, restaura, repreende todo maligno, repreende toda obra do mal, dê vitória ao teu filho e à tua filha, Senhor, que nesta manhã, Deus, possamos erguer, Senhor, nossos altares, e assim, Senhor, nos purificarmos cada dia, cada minuto, e assim, Senhor, tirarmos esses deuses estranhos, que muitas vezes Senhor, impede de nós termos uma vida santa, termos uma vida de comunhão contigo, Senhor, e que impede de nós recebermos nossas bênçãos, nossas vitórias. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, por amor do teu nome, pois nós te pedimos essas bênçãos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Quem vos fala aqui é seu amigo, pastor Carlos, trazendo esta palavra do coração de Deus ao teu coração. Bom dia, Deus abençoe, sucesso em tudo, continua nessa fé, continua nessa esperança e vai prosseguindo para o alvo, porque grande é a tua vitória, grande é a minha vitória, grande é a nossa vitória, no nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe.